Estudo Bíblico Ezequiel 21, a Espada do Senhor, versos 1 a 32. Todos os oráculos desse capítulo usam a figura simbólica de uma espada, versos 1 a 7, 8 a 27 e 28 a 32. O Antigo Testamento, com frequência, descreve Deus como um guerreiro. Sua espada era ordinariamente brandida contra os inimigos de Israel. Deuteronômio 32, 41, Isaías 31, 8, 34, de 5 a 8, 66, 16, Jeremias 25, 31, 50, 35 a 37 e Sofonias 2, 12. Mas agora a espada havia sido entregue aos babilônios e eles a brandiram contra Judá e contra Jerusalém, versos 2 e 12. Depois da exposição arrasadora do pecado nacional, dada no capítulo anterior, a qual termina com a profecia da destruição do último pedaço do território nacional, a cidade que ainda permanecia em pé, capítulo 20, versos 45 a 49, vem esta nítida visão dos pormenores dessa destruição. Versos 3 e 4, tanto justo como perverso. Na falta de discriminação da Babilônia, quando da invasão, as pessoas que estavam no caminho do exército morreram, tanto as justas como as ímpias. Isso ocorreu do norte para o sul, por toda a terra de Israel, ligado ao castigo retratado pelo fogo. Capítulo 20, versos 45 a 49. A aplicação da linguagem figurada em 20, 47, na qual a árvore verde simboliza o justo e a seca o perverso, 17, 24 e Lucas 23, 31. Verso 6, suspira. O profeta precisava usar de todos os meios para mostrar que a destruição de Jerusalém já era uma sentença pronunciada, para ver se o povo se arrependeria. O suspiro é mais uma profecia comunicada por recurso de arte dramática, deixando entendido que haveria angústia no íntimo de todos ao saberem das novas sobre a destruição da cidade. Verso 7. Versos 9 a 17. Com muitos gestos e talvez com uma espada na mão, o profeta quisesse mostrar a realidade dramática da destruição que Deus ordenou antes de mostrar quem é que iria desempenhar o papel da espada de Deus. Nabucodonosor, verso 18 a 23. Versos 10 e 13. Cetro. Esses versículos, juntamente com o verso 27, estão unidos em parte por suas alusões ao cetro de Judá, Gênesis 49, 10. Os fracos e ignorantes, deixados em Jerusalém depois da primeira deportação, tinham uma confiança arrogante que resistiriam à força dos invasores em uma soberba doentia. Um cetro de madeira não era nada contra uma espada de ferro, e Judá não era adversário à altura para Nabucodonosor. Verso 11. Matador. Deus é sempre tanto juiz como executor, não importa o meio que ele use. Verso 12. Dá pancadas na tua coxa. Talvez isso pudesse ser traduzido por batei em vosso peito, um sinal de desespero e mágoa, Jeremias 31, 19. Em outras palavras, trata-se de um gesto enfático de lamento que o profeta demonstra. Isso é acompanhado por outros símbolos de tristeza, como os gritos e os gemidos. Verso 19. Propõe dois caminhos. O profeta tinha ordem de traçar sobre a areia ou talvez sobre um tijolo ou ladrilho. 4, verso 1. Duas linhas representando duas estradas que o rei da Babilônia e seu exército seguiriam. Essas estradas partiam da mesma terra, Babilônia, e seguiam a mesma rota centenas de quilômetros até o Vale Orontes, antes de se bifurcarem. Verso 20. Essa imagem mostra os exércitos da Babilônia em marcha, chegando a uma encruzilhada. A espada é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que deve tomar uma decisão.
Um sinal aponta para Jerusalém e Judá e o outro para Rabá, a capital de Amon. Em 593 a.C., Amon tinha se juntado a Judá numa conspiração contra a Babilônia. O rei então tinha de decidir qual dos dois lugares atacar, de modo que ele procurou seus deuses por meio da adivinhação. Verso 21. Verso 21. Rei, consultar os oráculos. Isso significa procurar um prognóstico, a fim de obter uma orientação por meio desse meio supersticioso. Isaías 47, versos 8 a 15. 3 métodos estavam disponíveis para o rei de Babilônia. Ele tomou um punhado de flechas e as deixou cair ao chão, e então fez a interpretação a partir do posicionamento das flechas. Ele olhou para os ídolos do lar e olhou para o fígado de um animal para obter a ajuda de seus deuses. Na verdade, o Deus verdadeiro controlava essas superstições com o fim de fazer valer a sua vontade, isso é, o ataque contra Jerusalém e Judá. Mais tarde, Nabucodonosor atacou Rabá em Amon, a leste do rio Jordão, versos 28 a 32. Verso 23. Mas para os judeus que tinham feito juramentos solenes de fidelidade a Nabucodonosor para depois quebrá-los, capítulo 17, versos 16 a 18, os oráculos pareciam falsos. Verso 25. Profano e perverso. É o rei Zedequias, 597 a.C. Profano para com as coisas de Deus, segundo Reis 24:19. Era um traidor perverso para com as alianças humanas, segundo Reis 24:20. A punição pela sua rebelião contra a Babilônia foi rápida, segundo Reis 25, versos 1 a 7. Nota homilética, verso 26. O princípio de exaltar o humilde aplica-se aos pobres cativos da Babilônia, que uma geração mais tarde restaurariam Jerusalém. O abatimento do soberbo manifesta-se na eliminação dos que quiserem formar em Jerusalém um estado independente dos caldeus, aos quais tinham jurado fidelidade, independente do próprio Deus, entregando-se à idolatria. Jeremias 44, versos 15 a 23, Ezequiel 8, versos 5 a 18. Saudou-se o nascimento de Jesus Cristo com a proclamação de que este princípio estava em pleno vigor. Lucas 1, versos 50 a 53. Ver Ezequiel 17, 24. Verso 27. Ruína, ruína, as ruínas a reduzirei. A repetição expressa o grau superlativo. Isaías 6, verso 3. Jeremias 22, 29. A condição prevalecente seria subvertida até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. Essa é a primeira referência clara de Ezequiel ao Messias pessoal, que teria o direito de usar a coroa e seria um rei de verdade. Veja Gênesis 49, 10. Verso 28, Amon. Esse vizinho de Judá, juntamente com Edom, aproveitou os anos das primeiras invasões de Judá em 605 a.C., segundo Reis 24:1, e em 597 a.C., segundo Reis 24, versos 11 a 17, para tomar vingança, para estender seu território, para despojá-la das ceifas desprotegidas. Todos os profetas da época profetizaram o castigo divino a essa nação e, de fato, a terceira invasão que destruiu a cidade de Jerusalém, 587 a.C., também eliminou Amon e Edom. Verso 29. Adivinham mentiras. As falsas visões e mentiras dos adivinhos amonitas apressariam seus soldados a colocarem as espadas sobre o pescoço dos perversos, príncipes e povo de Israel. Verso 32. Amon se tornaria como pasto ao fogo. O sangue vital da nação seria derramado em sua própria terra. Em contraste com Israel,
não haveria restauração futura para Amon.